Olá, pessoal do 7º ano. Nós vamos hoje para a nossa aula da semana 8. E já que nós estamos encerrando o nosso bimestre, hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do bimestre. E aí, na nossa próxima live, a gente vai trabalhar algumas questões sobre esse conteúdo. Nós iniciamos o nosso bimestre falando sobre fotografia, inclusive vocês tiveram uma atividade prática de fotografar nos 9 planos de enquadramento. Então vamos relembrar, como é revisão, a gente vai passar rapidinho por cada conteúdo, só para você fixar e você conseguir estabelecer uma linha entre o início do nosso conteúdo e o final dele, ok? Então olha só, fotografia, o que é a fotografia? Desenhar com a luz. Por que desenhar com a luz? Quem lembra aí? Erga a mão, vi uns ali com a mão erguida, mas como eu não consigo ouvir vocês, então vamos relembrar o porquê que é desenhar com a luz. A luz, ela vai incidir num objeto sensível. Que objeto sensível que é esse da fotografia, gente? Quem lembra? O filme fotográfico, Quando a luz encosta nesse filme, ela desenha aquilo que está sendo projetado pela lente da câmera. Por isso que a gente fala que é desenhar com a luz. Por isso que se uma câmera fotográfica está estragada, das câmeras analógicas, a gente vai falar disso daqui a pouco, e se de repente entra um pouco de luz, o que acontece? Queima o filme, porque essa luz que entra no filme, ela acaba desenhando no filme. E se esse filme que foi desenhado não está com a imagem na lente da câmera, acaba queimando o filme. A gente falou, deu vários exemplos, eu contei várias histórias trágicas de fotografias que eu fiquei esperando para revelar, e quando eu revelei, não tinha nada, era só a imagem queimada. Por isso, porque de alguma forma entrou mais luz do que deveria na hora de bater aquela foto. Origem da palavra: foz, luz, grafis ou grafê, estilo e pincel. Quando a luz incide sobre um material sensível, ela desenha nele a cena escolhida pelo fotógrafo, através do quê? Da lente, com as técnicas de enquadramento, a gente viu sobre isso. E aí aqui vamos só relembrar rapidão o caminho analógico e o caminho digital da fotografia. Não sei se vocês vão lembrar, mas a prof trouxe inclusive esta câmera que está na imagem aqui, de 1950, que é uma câmera que eu guardo e que eu utilizava quando eu tinha idade de vocês, inclusive. Então vamos lá. Primeira coisa, caminho analógico. Eu preciso de uma câmera fotográfica e essa câmera precisa ter um flash, seja ele integrado na câmera ou acoplado. No caso dessa câmera aqui, acho que vocês vão lembrar que eu falei para vocês que ela tinha um flash gigantesco que encaixava em cima. Nós temos que ter um filme. Esse filme eu compro à parte, eu coloco na minha câmera e eu tiro as fotos. Nós tínhamos filmes de 12 poses, de 24 e de 36. Geralmente, esses filmes, eles vinham com 2 ou 3 fotos extra, já porque a chance de algumas fotos queimarem eram grandes, então eles vinham com essa margem um pouquinho maior. Tirava as minhas fotos lá, conforme eu ia tirando as fotos, esse filme ele era exposto, e conforme ele era exposto à luz, ele sofria essas alterações, ou seja, as imagens que eu fotografava, elas eram registradas nesse filme. Terminei de tirar meu filme acabou, apareceu lá na minha câmerazinha que não tem mais nenhum. Eu aperto para tirar foto e não tem mais nada. Qual que é o passo? Vou lá e rebobino o filme na minha câmera, A minha câmera fotográfica vai enrolar de volta esse filme dentro do rolo. E eu levo para revelar. Então, primeiro eu paguei pelo filme, agora eu pago pela revelação. E eu vou receber as minhas fotos reveladas, impressas, mais o negativo. O que é esse negativo? É a possibilidade de fazer outras cópias. Esse material aqui, o negativo, ele tem a imagem copiada com as cores em negativo, ou seja, em preto e branco, as cores invertidas. Com ele, eu consigo voltar naquela casa onde eu revelei as fotos, Aquelas casas de revelação, que hoje não são tão comuns, e eu consigo fazer quantas cópias eu quiser. Porém, somente com esse negativo. Se eu perco o negativo, eu não tenho mais a opção de fazer a cópia daquela foto no formato analógico. Claro, gente, que atualmente eu consigo pegar uma foto antiga, que eu não tenho negativo, eu consigo escanear essa foto e imprimi-la. Mas pelo caminho analógico, a única forma de se copiar uma foto é através do negativo. E eu tenho o segundo caminho, que é o caminho digital, Tirei a foto com a câmera digital,
trouxe uma câmera digital igualzinha àquela câmera também. Através do cartão de memória ou de um cabo USB, eu passo essas fotos para um computador e aí, através desse computador, eu imprimo a foto. Aqui a foto é revelada, porque eu preciso revelar esse material que está no filme, eu preciso trazer essas imagens e no caminho digital apenas eu vou imprimir essas fotos. Ou se eu não quiser imprimir, eu vou apenas compartilhar na internet, através das redes sociais, entre outras plataformas, tá? Então, só entender o caminho. Aqui, nessas fotos maravilhosas do meu bebê, agora que eu percebi que ela ficou um pouquinho escura, gente, foi mal, é a foto do Theo. Nas duas fotos é o Theo. E aqui é pra gente discutir sobre fotografia arte e fotografia registro documental. Do lado esquerdo aí da sua tela, nós temos uma foto do Theo, que é o registro documental. Nada mais é do que a mãe aqui quis registrar o bebê dormindo com a roupa de Minion, achou fofo, falou, vou tirar essa foto para registrar o momento. Fui lá e fiz um registro documental. Na foto da sua direita, na direita da sua tela, nós temos uma foto arte, porque mais ou menos na mesma época, porque aqui acho que essas duas fotos, elas devem ter diferença de 2, 3 dias, o tempo que elas foram tiradas, se não menos, talvez. Ele foi para um ensaio fotográfico. E por que a fotografia é considerada arte? Porque nós temos um cenário pensado, uma ideia de iluminação, de foco, de enquadramento. Aqui eu não pensei em nada, eu achei fofo e quis tirar foto. Já na imagem ao lado, tem todo um pensamento artístico, toda uma composição fotográfica para que a imagem seja feita. Então aqui é fotografia como registro documental e ao lado fotografia como arte. E para encerrar a fotografia, nós falamos sobre o enquadramento da imagem, né? O que é enquadrar uma imagem? É delimitar a imagem, é escolher aquilo que vai ficar dentro da minha imagem e aquilo que eu vou excluir, que não vai fazer parte da minha fotografia. Nós estudamos 9 planos de enquadramento: plano aberto, plano geral, plano de conjunto, plano americano, plano meia figura, big close-up, detalhe e plano médio. Então nós estudamos esses 9 planos, que é o quê? Eu vou definir aquilo que vai ficar dentro da minha foto. O plano americano, eu escolho, se eu quero fazer uma foto de plano americano, qual que é a minha escolha para essa foto? Que se eu for tirar uma foto de uma pessoa, eu vou enquadrar essa pessoa do joelho para cima. Close-up, né? Do ombro para cima, big close-up, somente o rosto. Então o enquadramento tem a ver com as minhas escolhas para aquela imagem, para aquela composição fotográfica. E aí, na sequência, né, a gente saiu de fotografia e a gente começou a falar sobre música e começou a pensar no ritmo das coisas, né? Então, se eu pudesse definir música, a gente inclusive conversou sobre isso em uma live, né? Se eu pudesse definir de uma forma bem simples o que é música. E por que definir de uma forma bem simples? Porque a música, na verdade, ela é muito complexa. Então, a gente não consegue trazer uma definição 100% perfeita do que é música. Porque nós sabemos que música envolve matemática. Quando você vai lá para a partitura, você vai perceber que o ritmo, ele é todo dividido, tem conta, tem um monte de coisas a fazer para definir o que é a música. Mas se a gente puder definir de uma forma bem simples, música é a composição, né? É juntar quais elementos? Melodia, harmonia e ritmo. Então, para resumir bem essa ideia de música, vamos ver os 3 elementos e entender o que são eles. Aspectos das composições musicais. Melodia, um dos principais elementos de uma composição. Trata-se da sequência de notas ordenada em determinado tempo para formar uma música. Gente, a melodia é a sequência das notas. Para quem toca com cifra, o C, o D, o F, aquela sequência que você tem na sua cifra que se repete, é a sua melodia. Para as pessoas que tocam com partitura, né, e conseguem ler lá a clave de sol e ver certinho onde está o dó, qual oitava está aquele dó. Aquela sequência de notas, ou para os leigos que estão assistindo, aquela ordem das bolinhas nas linhas da partitura é a melodia de uma música. Por exemplo, para quem toca aí violão, teclado, flauta, ukulele, né, a gente brinca que tem aquela sequência de notas que você consegue tocar, sei lá, umas 50 músicas, principalmente se for música de adoração, né, que é sol,
Ré, Mi menor e Dó. Com essas 4 notas nessa sequência, gente, ó, faça o teste aí quem toca o instrumento. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Você toca uma infinidade de música. Você consegue fazer 1 hora de louvor na sua igreja com essa única sequência de notas, sem parar, e trocando de música. Porque essa melodia de Sol, né, essa sequência de Sol, Ré, Mi menor e Dó, ela cabe para muitas músicas. Então, isso é uma melodia. Então tá, se a melodia é a sequência de notas repetidas, o que é a harmonia? A harmonia é o elemento que caracteriza a combinação de notas tocadas simultaneamente. Isso forma os acordes de uma música. Nossa, prof, você falou, e aí, né? O que é tudo isso? Por exemplo, quando você vai tocar teclado, você vai fazer um acorde, eu vou fazer o acorde de Dó. Você não vai ficar com o seu dedinho na tecla Dó, só ali. Já viu algum tecladista tocando com um dedinho só? Um dedinho em cada tecla? Não, por quê? Porque eu preciso formar um acorde. E esse acorde, precisa ser harmônico. Então, com 3 notas isoladas, né, 3 teclas, eu vou formar um acorde. Quando você vai tocar o seu violão, a não ser que você esteja fazendo um solo, você não vai estar com o seu dedo lá na mão esquerda só numa nota. Você geralmente vai usar 3 dedos ou até mais que 3 dedos, se tiver, por exemplo, uma pestana, para formar o seu acorde lá no violão. Então, cada dedo está numa corda, essa corda representa uma nota. Essas notas combinadas, elas formam uma harmonia. Essa harmonia é o acorde da música. As vozes, a mesma coisa. Eu canto soprano, prof. Fulano canta tenor e não sei quem canta contralto. Cada uma dessas 3 pessoas canta um tipo de voz, uma voz específica. Os 3 juntos, eles formam uma harmonia. Cada um está cantando uma nota específica. Essas 3 notas combinadas vão formar um acorde e, teoricamente, formam a harmonia da música. E, por último, o ritmo. Então, a melodia é a sequência das notas. A harmonia é a combinação das notas para formar um acorde e o ritmo é o elemento que dita o movimento da música na sua cadência, ou seja, como a música se desenvolve no tempo. A música fica nesse tempo, depois muda. Qual é o tempo da música? A música é rápida, a música é lenta. Mesmo a música lenta, ela tem um ritmo. E esse ritmo vai ser seguido a música inteira. Porque se do nada eu perco o ritmo da música, vai o baterista para o lado, vai o cantor para o outro, a pessoa que está tocando teclado, todo mundo se perde. Agora, se eu tenho um ritmo que ele é pré-estabelecido, a banda inteira vai seguir. Ainda que chegue algum momento da música que ele acelere ou que ele diminua, e isso já foi ensaiado, a banda inteira consegue acompanhar. Então, por isso que são os 3 elementos. Para que a música tenha uma sequência de notas, para que ela seja harmônica, ou seja gostosa e confortável de ouvir e que ela tenha um ritmo. E esse ritmo não seja perdido, não seja feito de qualquer jeito. Então, são os 3 elementos da música. E aí a gente falou por último do ritmo. E como a gente já viu o ritmo na música, agora nós vamos trabalhar o ritmo nas artes visuais, na dança e no teatro. O que é esse ritmo? Se na música o ritmo vai ditar como essa música se desenvolve, nas outras artes da mesma forma. O ritmo vai mostrar como essa linguagem artística se desenvolve, como ela avança, como ela é apresentada para o público. E a primeira coisa é nas artes visuais. O ritmo nas artes visuais, ele acaba aparecendo nos padrões visuais. Lembra da atividade que a gente fez dos carimbos? Que a gente criou um padrão e a gente carimbou a folha várias vezes? O que a gente estava criando com essa carimbada várias vezes? Um ritmo, um padrão visual. Quando eu olhava para aquela folha, eu percebia que existia um padrão que se repetia ali. Esse padrão se repetindo é o ritmo nas artes visuais. Figura simples, combinada e repetida em série. Isso transforma-se num padrão gráfico, que é o nosso ritmo das artes visuais. Os padrões estão presentes e manifestações de diversas culturas, como em pinturas, cestarias e até mesmo na arquitetura. Então a gente consegue ver nas construções, a gente consegue ver nas artes visuais pintadas, a gente consegue ver no cinema, na fotografia. E aí esse exemplo, trouxe o mesmo exemplo para vocês verem novamente,
de um ritmo nas artes visuais. Se você olhar bem, você vê que são linhas. Mas eu tenho linhas de várias cores, várias espessuras, ou seja, a largura dessas linhas são diferenciadas e várias direções de linha. Toda essa composição gráfica, ela traz essa ideia de ritmo visual. Quando eu olho para essa imagem, parece que eu estou estabelecendo um ritmo, um movimento para essa obra de arte. E na sequência a gente chega no ritmo na dança. Talvez, dos 3 elementos, teatro, artes visuais e dança, na dança seja onde a gente mais consegue identificar essa ideia de ritmo. Porque eu sempre falo isso, às vezes a criancinha nem anda, Eu estou lá com meu bebezinho, que agora está começando a dar uns passinhos. Mas antes dele andar, ele já balançava e ficava lá com o joelhinho flexionando. Ele ouve uma música, ele já se balança. Por quê? A ideia de dança é algo que já está inserido em nós quase que desde o nascimento. A gente acaba, às vezes a gente nem fala ainda, mas a gente já se movimenta quando escuta um ritmo ou quando escuta uma música. Então, esse ritmo na dança, que é um ritmo que vem do corpo, ele é um ritmo natural do ser humano. Porém, conforme a gente vai se interessando pela dança, a gente vai criando uma técnica e um ritmo específico. Foi exatamente o que a gente viu na aula sobre o ritmo na dança, que a gente viu sobre o jazz, a gente viu sobre o balé, a gente viu sobre a dança de salão, sobre o sapateado, sobre o street dance. Então, o ritmo se dá no estilo musical, no estilo de dança que eu vou escolher dançar. E, por fim, nós temos o ritmo do riso, A gente falou sobre a arte teatral, a gente viu um pouquinho sobre a história do teatro, sobre o teatro em Roma, com as arenas sangrentas, a gente viu o teatro romântico, a gente viu o teatro lá na Grécia com as máscaras gregas e a gente chegou na ideia de comédia, Porque o ritmo no teatro ele vai ser mais fácil de identificar, principalmente na comédia. Por quê? Conforme o público vai reagindo às piadas, às cenas engraçadas, essa peça ela vai pegando o ritmo mesmo e ela vai caminhando. Então, é uma coisa, esqueci a palavra que a prof usar, mas é uma resposta e é um contato mútuo. Os artistas estão ali fazendo, entregando para o público, mas o público também vai devolvendo, com as risadas no caso da comédia. E a comédia é um dos gêneros mais antigos que nós temos no teatro. Vai ser uma ideia de arte de corte, porque nos ambientes de corte, vão ter os bobos da corte, entre outros artistas teatrais, que vão fazer comédia para distrair e para alegrar essa corte. E aí no século XV surge a comédia dell'arte, que foi a comédia que a gente mais enfatizou na aula anterior, que é a comédia da arte, Quais são as características? Personagens fixos, então toda comédia dell'arte vai ter os mesmos personagens, o mesmo número de atores fazendo personagens e os mesmos personagens. E geralmente esse ator, ele vai estudar somente aquele personagem. Ah, a minha personagem é a Colombina, então eu vou estudar somente a Colombina, eu vou me especializar para ser a Colombina em cena e raramente eu vou fazer outro personagem. Com isso, eu não abro espaço para que venham novos artistas para o meu grupo. Então, o que vai começar a acontecer? Outros grupos vão surgir para que os artistas tenham a oportunidade de atuarem também. A ideia de improviso, então eu posso ter um roteiro pré-estabelecido, mas eu vou sempre trabalhar com o improviso e com o acaso. O mesmo número de personagens, a prof já falou, e o exemplo do Brighella, que é aquele personagem que vai dar início aos personagens de palhaçaria, a palhaçada em cena. Para encerrar, gente, a nossa revisão, o ritmo no teatro acontece nos diferentes gêneros teatrais, sendo a comédia onde ele mais aparece. Conforme a arte teatral avança, mais novos gêneros vão surgindo e novas formas de fazer arte, o que transforma também o ritmo em que ela acontece. Conforme a arte vai avançando, isso no contexto geral, não só do teatro, mas conforme a arte avança, o ritmo dessa arte muda também, porque vão surgindo novos gêneros, novas formas do público reagir a essa arte e uma nova forma dos artistas se manifestarem nessa arte. E isso vai mudando o ritmo em que a arte acontece. Lá no passado, o ritmo de se fazer arte era
Hoje o ritmo é outro. Agora, nesse processo que nós estamos de isolamento, os artistas estão se reinventando para fazer arte. Então, novos ritmos artísticos têm surgido. E quando a gente fala de ritmo, não necessariamente nós estamos falando de estilos de arte, mas na forma mesmo de se fazer a arte. Então, quando a gente fala de ritmo de arte, nós estamos falando de um processo que está em constante mudança. Conforme o mundo muda, o ritmo nas artes também muda, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Nós nos vemos na próxima semana e se houver alguma dúvida, você pode me mandar via recado ou até mesmo nós podemos discutir sobre esse conteúdo nas lives, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima!